Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 13 de outubro de 2025, são 15 horas. Senhoras e senhores, desenrola-se mais um episódio que deve terminar nos tribunais. Eu me refiro a uma onda de ataques da organização criminosa liderada pelo filho 03 do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está foragido nos Estados Unidos e de lá comanda agora uma nova operação de intimidação do Poder Judiciário e também agora de um jornalista e de um órgão de imprensa. Trata-se do portal Metrópolis e o Judiciário, trata-se do Supremo Tribunal Federal, mais especificamente sobre o ministro relator da trama golpista, que é o ministro Alexandre de Moraes. Essa organização tem feito ameaças ao ministro e também ao jornalista Guilherme Amado, que já não trabalha mais no portal Metrópolis, mas que em 8 de fevereiro de 2024, durante a Operação Tempus Veritatis da Polícia Federal, noticiou que havia no CBP, que é um órgão do governo dos Estados Unidos que registra a entrada dos visitantes ao país, e diz que ali constava a entrada de Felipe Martins, que era assessor de Jair Bolsonaro para assuntos internacionais. Porém, Felipe Martins estava foragido da polícia, a Polícia Federal estava à procura dele, mandou ele comparecer para prestar esclarecimentos à Polícia Federal, ele não apareceu, foi dado como foragido e posteriormente foi localizado no interior de São Paulo e preso. E, ao mesmo tempo, constava no sistema CBP, lá dos Estados Unidos, que ele não estava no Brasil, que ele teria entrado nos Estados Unidos no final de 2022. Bom, o que é que acontece aí? O Eduardo Bolsonaro e a quadrilha dele estão ameaçando o jornalista, dizendo que ele vai pagar por ter feito uma matéria que se baseou em dados do governo dos Estados Unidos. Além de tudo isso, debitam ao STF e ao jornalista o fato de que o jornalista, de que o Felipe Martins ficou preso por conta dessa entrada nos Estados Unidos, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Felipe Martins está preso por conta de que ele é acusado de ter levado a minuta golpista ao Bolsonaro, ele ter sido um dos dois advogados que confeccionou a minuta golpista e levou ao Palácio da Alvorada para o Bolsonaro e os generais discutirem uma tentativa de golpe, usando aquele documento, a minuta golpista. Então eles estão mudando, não é? Distorcendo toda a história, dizendo que o Alexandre de Moraes e o jornalista em questão teriam distorcido, mas quem cometeu o erro foi o órgão dos Estados Unidos, que inclusive admitiu. Mas numa matéria, num procedimento malandro desse órgão norte-americano, ao reconhecer que errou, que o tal Felipe Martins não tinha entrado nos Estados Unidos, diz que não sabe como é que no seu sistema apareceu aquela inserção da entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos. Mas isso é responsabilidade deles, não do STF, nem da Polícia Federal, e muito menos do jornalista, que agora está sofrendo ameaças de tudo quanto é lado, ameaças orquestradas pelo bolsonarismo, não é? Que está expondo e despertando gente que faz ameaça de todo tipo a esse jornalista. É mais um caso que vai terminar no judiciário. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção
e deixo meu abraço para todo mundo. Vamos assistir a essa reportagem que eu preparei para você. E quando você tem um instrumento como o Blog da Cidadania, sabe, para falar coisa séria, é importante não só a gente seguir acompanhando, mas a gente contribuir para que a gente tenha mais blogs, sabe, exemplares com o Blog da Cidadania. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, e qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente para a gente poder fazer um canal melhor para você. Conheço um pouco de uma das pessoas mais perseguidas pelo Alexandre de Moraes. Felipe Martins foi preso por uma viagem que ele não fez aos Estados Unidos. Começou numa solitária, passou dias sem ver a luz do sol, sem ter direito a sair da cela. Ficou 6 meses preso. A todo momento, Moraes oferecia para ele a possibilidade de fazer uma delação premiada, na tentativa de inventar algo para conectar Bolsonaro ao golpe da Disney. Felipe foi homem, segurou a onda, foi solto, e hoje a verdade vem à tona. O CBP, o órgão oficial da imigração americana, reconhece que Felipe Martins jamais entrou na data em que foi acusado lá nos Estados Unidos. Isso daí comprova que Alexandre de Moraes se valeu de uma inserção falsa dos dados de Felipe Martins lá dentro do sistema do CBP. Isso por si só já tem que acabar de uma vez por todas de absolvê-lo, retirar a tornozeleira dele, deixar ele sair da cidade e transitar para onde quer que seja, porque Felipe Martins é inocente. Mas se fizessem isso, Alexandre de Moraes, Fábio Schor e todos os cachorrinhos da Polícia Federal estariam numa fria. Então eles têm que continuar com a narrativa. Mesmo reconhecendo que Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos, agora ele é acusado de estar numa reunião onde ele não compareceu. Então agora o que o Moraes deseja fazer é prender Felipe Martins por uma reunião em que ele não participou, que a PGR e a narrativa de Fábio Schor e os juízes auxiliares do Moraes tentam empurrar que Felipe Martins participou dessa tal reunião golpista, que ninguém sabe o conteúdo, que as testemunhas dizem que Felipe Martins não estava lá e que não existem registros de participação dele e de entrada nesses locais. E aí, o Guilherme Amado, nunca esqueçamos esse nome, tá? Esse nome é para ser guardado. Guilherme Amado, se você está assistindo, Guilherme Amado, pode ter certeza que ninguém aqui vai esquecer de você e do que você fez no verão passado, tá bom? Pitoli, lembrando aqui mais uma vez, eu vou pedir uma foto que eu coloquei pro Edson sobre uma reportagem do Guilherme Amado, da entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos, né? Que o Guilherme Amado, que ninguém sabe como é que ele conseguiu essa notícia, depois ficou comprovado que era falsa, né? Guilherme Amado aqui foi... Tá lá, tá na tela. Olha lá. Investigado, Martins teve entrada registrada nos Estados Unidos e depois evaporou, né? Jornalista Guilherme Amado, do Metrópolis, né? Lembra dessa matéria, Pitoli? Essa matéria colocou o Felipe Martins na cadeia, Sim. 6 meses preso, 10 dias numa solitária, com tornozeleira e preso até hoje. A matéria desse infeliz aí. Acontece que essa matéria é mentira, né? Essa matéria, a notícia dessa matéria que o Felipe Martins teria entrado nos Estados Unidos é mentira. Urgente, Daniel, e é exatamente sobre Felipe Martins. Eu peço licença para ler uma carta importantíssima que acabou de ser divulgada pelo CBP, uma das agências de imigração daqui dos Estados Unidos, confirmando que Felipe Martins jamais entrou nos Estados Unidos nas datas usadas pela Polícia Federal e, consequentemente, por Alexandre de Moraes para justificar a prisão de Felipe Martins. A carta diz o seguinte, Daniel: a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos anunciou que realizou uma análise completa das evidências disponíveis referentes às alegações de entrada nos Estados Unidos do cidadão brasileiro Felipe Martins em 30 de dezembro de 2020. É o seguinte, quadrilha do Filho 03 está caluniando o judiciário e a imprensa, caluniando, difamando e tentando ameaçar, ou melhor, ameaçando, estão ameaçando. Elementos caluniam, difamam e ameaçam a STF e jornalista por erro técnico dos Estados Unidos em registro de entrada no país do Felipe Martins. Vamos ao cerne da questão, minha amiga, meu amigo. Felipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro, foi preso preventivamente em fevereiro de 2024 pela Polícia Federal na Operação Tempus Veritatis, que investiga a tentativa de golpe após os atos de 8 de janeiro de 2023. O crime alegado participação
em plano golpista. A prisão foi justificada por indícios, incluindo um registro oficial do US Customs and Border Protection, o CBP, dos Estados Unidos, que indicava a entrada de Martins em Orlando no dia 30 de dezembro de 2022, sugerindo o risco de fuga. Foi o que foi colocado no processo como parte das coisas que aconteceram. Esse dado veio de consulta pública da Polícia Federal. O sujeito está dizendo aí que ele não sabe como o Guilherme Amado, então no portal Metrópolis, hoje ele está no Platô, o Guilherme Amado, ele está dizendo como foi que ele conseguiu essa informação. Ele conseguiu essa informação porque o sistema é público, via Tratado Brasil e Estados Unidos. Martins, porém, ele foi preso porque ele não se apresentou voluntariamente quando foi intimado pela Polícia Federal. Ele sumiu. E aí a Polícia Federal foi encontrá-lo. Eu falei que foi no interior de São Paulo, mas não foi. Ele foi localizado em Ponta Grossa, no Paraná, na casa da namorada dele. Mas em 10 de outubro de 2025, o CBP, o órgão estadunidense, admitiu o registro era um erro técnico do CBP. Não era do Alexandre de Moraes, era o sistema deles que estava dizendo que o Moraes estava lá. E eles escreveram uma nota, esse CBP, muito malandra, como se fosse o Alexandre de Moraes que colocou esse dado no sistema deles, controlado por eles. Eles removeram o dado e condenaram seu uso indevido em decisões judiciais. Mas quem colocou o dado lá no sistema deles foi o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes invadiu o sistema norte-americano e colocou o dado lá? Não, foram eles mesmos. Martins ficou preso por 6 meses até agosto de 2024, quando saiu com tornozeleira. A defesa contestou desde o início com geolocalização do celular e listas de voo, mas o STF priorizou o conjunto de provas. Aqui entra a distorção. Bolsonaristas transformam esse erro americano em farsa orquestrada pelo STF, acusando Moraes de tortura e Amado, que reportou o registro em 2023, baseado em dados oficiais dos Estados Unidos, de fake news militante. Isso não é jornalismo, é calúnia. Bom, nós aqui do Blog da Cidadania denunciamos. Acusá-lo de criminoso, ou acusar o jornalista de criminoso, é calúnia. Artigo 138 do Código Penal. Imputar falso crime. Eduardo Bolsonaro, com imunidade parlamentar, ainda pode responder por abuso, isso por atacar o STF, que julga com base em provas, não ódio. Juristas reagem, ilegalidade na destituição de defesas. E aí, o que eles não dizem, quando dizem isso, é que a defesa do Felipe Martins ficou tentando procrastinar, empurrar com a barriga. Denunciamos também que isso é difamação. Artigo 139, fato desonroso, sem base. A Abrage já repudiou como intimidação. Paulo Figueiredo e aliados incitam ódio, violando a liberdade de imprensa. Lei 14.197. A PGR deve investigar esse caso, porque essa gente está cometendo crime em cima de crime, inclusive tentando intimidar o STF, né? Mas vamos em frente. Primeira matéria do Metrópolis foi em 8 de fevereiro de 2024, no dia da Operação Tempus Veritatis, quando o Felipe Martins foi preso. O ex-assessor do governo Bolsonaro foi preso na manhã daquele 8 de fevereiro e ele foi preso na Operação Tempus Veritatis e a ação apurava organização criminosa que atuou na tentativa de golpe. De acordo com o Mauro Cid,
Felipe Martins foi o responsável por entregar a minuta do golpe ao ex-presidente. E é por isso que ele foi preso. Ele foi preso porque o Mauro Cid o acusou e ele, em vez de atender a intimação da Polícia Federal e ir lá depor, ele sumiu. A Polícia Federal foi achá-lo lá no Paraná, em Ponta Grossa. Martins foi preso em Ponta Grossa, no Paraná. Ele foi delatado em setembro de 2023 pelo Mauro Cid e, segundo ele, foi o então assessor especial para assuntos internacionais da presidência, segundo Mauro Cid, disse que mostrou uma minuta do decreto golpista ao ex-presidente. Inclusive, o general Freire Gomes disse que foi lá um assessor do Bolsonaro e, posteriormente, no dia do depoimento do Freire Gomes, ele disse que reconheceu a foto do Felipe Martins. E depois ele mudou a história. Mas seja como for, o Mauro Cid também estava dizendo, e ele fugiu. O Felipe Martins fugiu. Se ele tivesse ido depor na Polícia Federal, não tinha sido preso, não é? Aí o Guilherme Amado, do Metrópolis, publicou em outubro essa reportagem. Martins teve entrada nos Estados Unidos e depois evaporou. Ele diz o seguinte: Felipe Martins, ex-assessor Bolsonaro, citado na delação premiada em Mauro Cid, teve entrada em Orlando, nos Estados Unidos, registrada em 30 de dezembro, no mesmo dia em que o ex-presidente Jair Bolsonaro chegou àquele país. Aí você viu aquela tal de Ludmilla, juíza que o STF, que o CNJ expulsou da magistratura, não é? Ela foi expulsa porque não ia trabalhar, ela ficava dando curso na internet e queria trabalhar por meio remoto, e a justiça não aceitou, e ela continuou não aceitando trabalhar, fizeram uma inspeção na vara dela, os processos todos parados, porque ela ficava viajando, inclusive para o exterior, em vez de trabalhar, e fazendo cursos para falar de política, né? E no caso, esse Guilherme Amado, ele publicou que havia um registro no sistema CBP dos Estados Unidos. E aí depois ele escreveu o seguinte, em 3 de 2024, o site dos Estados Unidos diz o contrário do que o Felipe Martins informou. O Felipe Martins diz que não foi para os Estados Unidos, e no site do CBP, está aqui, não é? Vamos mostrar aqui. Esse site não é do STF, esse site é do CBP, é do governo dos Estados Unidos. Eles que colocaram que o Felipe Martins entrou lá. Mas vamos em frente, você vai ver mais. Aí, juristas reagem à decisão de Moraes sobre destituição de advogados. Isso é sobre um caso recente, não tem muito a ver com esse assunto, né? Os Estados Unidos dizem que Moraes usou dados falsos para prender o ex-assessor Bolsonaro. É mentira! É mentira! Veja só, a possível ida de Felipe Martins aos Estados Unidos não motivou a prisão dele. A Polícia Federal explicou tudo direitinho. O delegado Fábio Schor, que é sempre ameaçado pelo bolsonarismo, afirmou em depoimento ao STF que a possível ida de Felipe Martins aos Estados Unidos com Bolsonaro não era o alvo da investigação. O que levou à preventiva do Felipe Martins foi outra coisa. Martins teria fingido ter viajado para atrapalhar as investigações que apuram uma tentativa de golpe de Estado. Ele ter ido ou não aos Estados Unidos não é relevante, são os atos praticados por ele. Ele foi acusado pelo comandante do Exército, nomeado por Bolsonaro, de levar a minuta golpista, e pelo delator, Mauro Cid, de ter levado a minuta golpista no Palácio do Planalto. O Bolsonaro, ele não ter ido para os Estados Unidos e aparecer esse registro errado aqui,
Esse aqui é o Customs Border Protection, CBP. Esse site, esse órgão do governo dos Estados Unidos, aqui eu traduzi para o português, tá? Comunicado do CBP sobre revisão dos registros de entrada de Felipe Martins, 10/10/2025. A Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos anunciou que realizou uma revisão completa das evidências disponíveis referentes às alegações de entrada nos Estados Unidos do cidadão brasileiro Felipe Martins em 30 de dezembro de 2022. Após conclusão da revisão, foi determinado que o senhor Martins não entrou nos Estados Unidos naquela data. Essa constatação contradiz diretamente as alegações feitas pelo ministro da Suprema Corte do Brasil, Alexandre Moraes, um indivíduo que foi recentemente sancionado pelos Estados Unidos por suas violações de direitos humanos contra o povo brasileiro. Você vê que já aí você vê que esse órgão não foi o órgão que escreveu. Isso aí, esse órgão, a função dele é simplesmente dizer aquilo que ele tem lá. Reconhecemos que o ministro Moraes citou um registro errôneo para justificar a prisão de meses do senhor Martins. Não é verdade. O Alexandre Moraes nunca disse que prendeu o Felipe Martins por causa da entrada nos Estados Unidos. Ele prendeu porque tem provas de que ele participou da trama golpista e porque o Felipe Martins fugiu. Ele não atendeu a ordem da Polícia Federal e fugiu. A inclusão desse registro impreciso nos sistemas oficiais do CBP permanece sob investigação. Mas o que o Moraes tem a ver com a inclusão de um registro impreciso nos sistemas do governo americano? Eles estão querendo insinuar o quê? Foi o Moraes que mandou colocar esse dado falso para pegar o Felipe Martins? Qual é a importância do Felipe Martins para que o Moraes contrate um hacker para tentar invadir os sistemas dos Estados Unidos e fraudar o sistema de entrada de pessoas dentro dos Estados Unidos? Ora, tenha santa paciência, só um doido, maluco ou um picareta como esses bolsonaristas para vender uma história como essa. A CBP condena veementemente qualquer uso indevido dessa entrada falsa. Foi publicada no site deles. Eles publicaram a entrada falsa e foi público, o site é público, qualquer um pode acessar. Foi por isso que o jornalista conseguiu a informação. Agora um jornalista que está sendo ameaçado por ter encontrado o dado no registro de entrada de pessoas nos Estados Unidos, que é controlado pelo governo americano. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo repudiou a intimidação e campanha de desinformação contra o jornalista Guilherme Amado. A Abrage condena o ataque virtual do deputado federal Eduardo Bolsonaro contra Guilherme Amado. O parlamentar usou suas redes sociais para atacar e ameaçar o profissional. Isso é um absurdo. E ainda estão atacando e distorcendo os fatos. O STF tem prova, sim, contra o Felipe Martins por tentativa de golpe de Estado. E é por isso que ele está preso e porque ele fugiu e ele foi capturado em fuga lá no Paraná. Tá? Isso eles não falam, né? E aqui você tem o relatório final da Polícia Federal da trama golpista. E aqui, nesse capítulo, diz: o investigado, esse tal de José Eduardo Oliveira e Silva, atuou juntamente com Felipe Martins e a Mauri Félix Saad na elaboração de uma minuta de golpe de Estado que posteriormente foi lida pelo assessor, o tal Martins, em uma reunião com Bolsonaro e com os comandantes das Forças Armadas. José Eduardo esteve em Brasília nos meses de outubro, novembro e dezembro, auxiliando Felipe Martins na construção do documento. Tá? Então é por isso, as provas estão todas aqui. Eu não vou rever todo o relatório da Polícia Federal. Aqui são 884 páginas. Quem quiser, esse documento é público e vai ver que as provas estão apontadas aqui no relatório da PF e no relatório da Procuradoria-Geral da República. Tá? Então, minha amiga, meu amigo, o que acontece aqui é que o Felipe Martins, ele
na verdade, está sendo usado pelo bolsonarismo para atacar o STF com uma mentira. E isso, a forma como eles estão fazendo, deveria provocar uma forte reação das autoridades, porque é criminoso o que o Eduardo Bolsonaro e a quadrilha dele estão fazendo. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.